Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro, estudando a obra da Joana de Ângeles, do Momentos com Joana. Nós vamos continuar. Hoje nós vamos entrar no último capítulo, né? Plenitude. Estamos na companhia deles. Regina Célia. E Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Então, que tenhamos uma semana de paz e que esse estudo possa nos auxiliar nas decisões que, de repente, a vida nos convidará essa semana. Não é? Vamos lá? É isso aí. Olha, eu vou ler essa parte. Onde depois é que nós estamos? É um prefácio quase, é um preâmbulo, não é? Isso. Que ela coloca antes de cada capítulo. E aqui ela separou algum trecho de, então, trecho de Tiago. Antes do último capítulo, que é o 14, Isto. Tá? Ela separou o texto de Tiago que diz assim: Irmãos, tomai como exemplo, no sofrimento e na paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos felizes aos que sofreram. Tendes ouvido da paciência de Jó e tendes visto o fim do Senhor, que o Senhor é cheio de ternura e de compaixão. Então Tiago está nos convidando ao bom ânimo, né? Nós somos cristãos que na hora da tribulação, às vezes nós esquecemos da oração. E aí pesa, não é isso? Exatamente. O sofrimento até nos dá um branco na mente e a gente não consegue atinar com nada, né? Então a gente fica paralisado. Isso mesmo. Não é fácil lembrar disso quando nós estamos sofrendo, né? Nosso ouvinte que está agora em casa, refletindo nas suas dores. Lembrar aqui dessa passagem bíblica de Tiago, né? Irmãos, tomai como exemplo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Por quê? Se nós pararmos para avaliar a história de todos os grandes profetas, daqueles que foram servos do Cristo, todos tiveram que dar o seu testemunho. Por que o Eduardo, a Regina Célia e a Miranda vão achar que o caminho deles vai ser florido? E as nossas dívidas, os nossos comprometimentos perante a lei? Ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer. Mas quando nós estivermos diante da dor, do sofrimento, é lembrar dessa paciência e dessa confiança em Deus, porque nós não estamos desamparados. As dores às vezes têm que vir como forma de aprendizado e resgate. Repito, o que eu puder correr da dor, eu estou correndo dela, né? Mas eu aprendi a entender que quando algo acontece que me traz sofrimento, tristeza, é a oportunidade de resgate dos meus erros graves do passado e de crescimento e aprendizado espiritual. Pelo menos racionalmente eu já entendo isso. Sim. Sentir, ainda estou distante porque eu sou um espírito muito atrasado, sou espírito de terceira ordem, estou tentando melhorar. Mas o entendimento que a doutrina nos traz já é um conforto. E afinal, lembrar que nós viemos aqui para isso, para nos reajustarmos, né? Para não pagarmos, mas para sanarmos alguns erros do passado. E é importante que a gente saiba disso, lembre sempre disso. É interessante a fala da Regina, que eu estava pensando nessa direção. Nós viemos aqui não para sofrer, mas para crescer. Então, se nós observarmos os exercícios mais difíceis como lições e visualizarmos o nosso crescimento, que é a nível de nossa maturidade, não é? Nós vamos ter uma outra predisposição emocional para esse enfrentamento. Verdade. Vamos lá? E aí, quem deseja ler? Regina Célia. Vamos lá, Regina. Então, capítulo 14 do livro Plenitude, Libertação do Sofrimento. Diante da infinita gama dos sofrimentos que dilaceram as criaturas, a finalidade da terapia profunda é arrancar-lhes as causas geradoras, ao lado de todo o contributo ético-moral que suaviza o sofrimento e altera-lhe a causalidade, produzindo gêneses saudáveis para o futuro. Assistência médica quando se trata de questões na área de saúde física, assim como a assistência das ciências psíquicas no comportamento alienado ou nos conflitos da personalidade, são de relevante valor.
Seja qual for o tipo de sofrimento, as suas garras produzem chagas de demorado processo degenerativo, que leva às vezes à alucinação, ao despautério, às arbitrariedades, especialmente as pessoas destituídas de resistências morais. Pode fazer uma pausa, Regina. Pois é. Fique à vontade para comentar. Importantíssimo, né, a gente ter esse pensamento de que é diante mesmo dos grandes sofrimentos é que nós temos que tentar saber ou sentir quais são as causas que geraram isso, né? Porque todo contributo ético-moral que suaviza o sofrimento, ele produz gênesis saudáveis para o futuro. Então, nós vamos nos preparando para um futuro com menor sofrimento, na medida que, seja qual for o tipo de sofrimento, ele nos coloca num processo que pode nos levar, às vezes, à alucinação, principalmente as pessoas que são destituídas das resistências morais. Então, essas são as que são mais visadas, são as que dilaceram mais. É interessante, você estava falando e eu lembrando de uma plantinha, porque você fez aquela colocação assim, às vezes nós precisamos rever atitudes do passado, né? E temos as causas do passado do nosso sofrimento, como temos as causas atuais. Aí eu fiquei comparando a plantinha. Ela germinou, brotou e saiu furando terrinha, apareceu a folhinha e ela vai, né? Às vezes ela tem um guia. Quem planta já coloca uma madeirinha ali de guia. E às vezes vem o vento, vem situações, e o que prende aquela plantinha tem ao guia, a madeirinha de guia, se desprende. Eu fiquei imaginando o vento, as situações, como os acontecimentos da vida. E a plantinha desgarra do prumo daquela guia e começa a inclinar. Né? Começa a inclinar. E às vezes ela tem uma potência que ela vai com toda a força e o caule, depois alguém tem que novamente trazer um cabo de vassoura, que aí não é mais uma varetinha, um cabo de vassoura rígido ali, para chamá-la, o prumo, para ela crescer uma árvore. Aí nós vamos ver aquelas plantas, se o galho fica meio torto até voltar, é um estado de sofrimento, porque a gente não faz ideia do caule da plantinha se distendendo para se expandir e crescer. Mas o grande essa analogia foi ótima, porque também nós não podemos deixar essa plantinha ficar ao léu, ao Deus dará, a deriva, porque depois nós não conseguiremos colocá-la no prumo. A lei divina em nossa consciência é o prumo, é o guia. Exatamente. Isso mesmo. Eu acho que os espíritos dão uns insightzinhos e vai saindo. E é como a Joana coloca aqui, que é muito importante, é a sensibilidade de quem experimenta. Sim. Né? Porque nós vemos, eu vejo isso na minha profissão, né, como psicólogo, que tem pessoas que passam por situações gravíssimas que eu mesmo, eu falo assim, eu não suportaria. Sou psicólogo, sou espírita, mas eu não teria a coragem, a serenidade dessa pessoa de estar enfrentando tudo isso com um sorriso no rosto. Eu não me senti. E eu falo isso para a pessoa. Né? Porque eu tenho que ser verdadeiro. Não é porque eu estou ali atendendo ela que eu vou mostrar para ela que eu sou superior a ela. Se ela está sendo superior a mim, eu estou aprendendo com ela. E já tem outras que, por situações tão frágeis, tão simples, né, de se lidar, elas desmoronam completamente. A ponto de nós vermos hoje em dia, lamentavelmente, muitos jovens cometendo suicídio por motivos banais. Muitas pessoas que se revoltam diante das frustrações da vida, não aceitam a perda de um emprego, não aceitam o término de um namoro, mostrando claramente o que Joana coloca aqui, que elas têm uma sensibilidade muito frágil. E essa sensibilidade frágil diante das provações da vida, e aí leva, como ela disse aqui no parágrafo anterior, até as alucinações, ao despautério, às arbitrariedades. São as pessoas que se revoltam diante daquilo que a vida lhes coloca e elas não aceitam, e elas vão buscar nas drogas, elas vão buscar nas drogas lícitas ou ilícitas a fuga, elas vão buscar na promiscuidade sexual, na agressividade, na competitividade, na busca pelo poder, na insensibilidade. Então é um momento de loucura que nós estamos vivendo,
que Joana coloca, esses são dias de loucura. Cuidado para você também não enlouquecer. Porque, olha, a lei é de progresso. A evolução é certa. Mas nós estamos moralmente na Terra no epicentro de um ponto que vai depois levar à transformação, não é? Outro dia nós estávamos refletindo sobre isso e nos lembramos de uma senhora que, onde ela estiver, que Deus a abençoe. Para mim é um exemplo de uma garra muito grande. Essa senhora sofreu vários estupros do próprio marido. Ela tinha alguns filhos e depois do primeiro filho, o resto foi tudo proveniente de estupro, do próprio marido, né? A ponto, ele é um psicopata e ele estava foragido porque a polícia estava atenta para a realidade de aproximação dele. E aquela senhora, aqueles filhos que ela teve, todos traziam uma síndrome diferente. As meninas eram belíssimas, são belíssimas onde estiverem. E nós fazíamos parte de um atendimento na área de ginecologia. Eu fiquei voluntária como a médica ginecologista, eu fazendo a enfermagem junto com ela. E ela ia ao centro para fazer o preventivo, e ela levava as 4 filhas, porque ela tinha medo de que as filhas fossem abusadas, o marido surgisse do nada e acontecesse, né? Ela já tinha um histórico e trazia isso como cuidado. Então, aquela criatura chegava do consultório, falava com a doutora Ieda, e as meninas com aquelas dificuldades das síndromes que portavam, uma na cadeira de rodas, a outra empurrando a cadeira de rodas, implicando que estava paralítica, e ela tinha aquele carinho. Vocês parem com isso. Parecia uma mãe que já sabia da fragilidade da porcelana e fazia de tudo para a porcelana não escangalhar mais, né? Uhum. E eu fiquei lembrando dela como exemplo. Porque o que ficou patente da vida daquela moça na minha vida foi que um dia eu estava subindo a ladeira de Curupaiti e ouvi nitidamente um nome. Quando eu cheguei lá no consultório para fazer atendimento com a doutora, ela já estava. E quando ela ia para fazer... Foi a primeira vez que eu a vi. As filhas junto com ela, e era aquele tumulto, porque ficava aquela algazarra, gritaria, e ela com a paciência, com a serenidade. Quando ela veio dizer o nome para a anamnese com a médica, que ela falou o nome dela, eu falei, opa, eu ouvi esse nome quando eu estava subindo a colina. Aí fui falar com uma companheira que fazia costurinha no ateliê. Virgínia, você conhece fulana de tal? Ela, por quê? Eu falei, porque é interessante, quando eu estava subindo a colina hoje, eu ouvi o nome dela, assim, com a audição mediúnica. Eu não tinha ninguém do meu lado. E quando eu cheguei no consultório, ela já estava com as filhas dela. Ela falou, Miranda, essa pessoa é a pupila dos olhos do Amazonas. Ele tem um carinho, um desvelo por essa mulher, por tudo que ela já sofreu. E a dedicação dela cuidando dessas crianças, assim, dos jovens. Então eu ficava vendo assim, meu Deus. E ela também trazia, sabe, ela já tinha sofrido muito e trazia traços de uma perturbação para manter o equilíbrio da própria cabeça, mas o desdobrar dela, acolhendo, cuidando. Quando a primeira filha, na adolescência, arranjou um trabalho no McDonald's, era a preocupação dela. Miranda, ela vai chegar em casa depois de 9 horas da noite, eu estou com medo do que pode acontecer com a minha filha. Entrega a sua filha a Maria de Nazaré. Senhora, ela precisa trabalhar, é adolescente, teve oportunidade, a gente passa privação. Então, conduza minha filha até lá e traz ela de volta. Mas o que o Eduardo estava falando, que ele acompanha no consultório, eu fiquei me lembrando da Valéria. Aí, um belo dia, eu tive a oportunidade de ler uma reportagem e ouvir também alguém falando da porcelana chinesa, que é toda frisada em ouro. Você sabe como é que começou a porcelana chinesa tendo aqueles riscos de ouro? Não. Foi porque um vaso de porcelana caiu e quebrou. E para não perder o vaso, fizeram a liga com ouro. Olha. Então, a porcelana chinesa ficou muito conhecida pelo acabamento em ouro, que teve origem no cuidado de juntar os pedaços sem deixar marca, porque o ouro não seria marca, seria ornamentação. Sim. Então, eu fiquei refletindo, lembrando da Valéria, entendeu? Com aquelas joias já quebradinhas, porque se traz uma síndrome tão gritante, tem uma quebra psicológica na outra existência. E ela colocava o ouro do carinho para juntar os caquinhos, para dar conta dessa prole, sabe? Perfeito.
Também é perfeito. Também lembrei quando o Eduardo estava falando que nem sempre aquele sorriso no rosto é sinal de felicidade, de que está tudo bem. Aquele sorriso muitas vezes esconde tristezas imensas, mas o sorriso confiança em Deus. representa, estou confiante, eu vou seguir adiante. Eu vejo por aí. É isso mesmo, viu? Né? Então a gente pede a Jesus que o ouvinte que está na sua casa, no seu ambiente doméstico, na sua receita particular de vida, porque cada um de nós traz a receita particular, que são os desafios e a coragem que a gente tem que colocar no dia para cumprir as tarefas do dia, não é? Então que você possa receber nesse momento o magnetismo de Jesus como fio de ouro, juntando os caquinhos da emoção, do que você teve que dar de si mesmo como testemunho, para que você chegue ao final do dia com um sorriso da confiança em Deus. Exatamente. Vamos lá. Normalmente, a sua intensidade é captada conforme a sensibilidade de quem o experimenta. Sofredores há, na esfera física, portadores de alta capacidade para suportar-lhe a injunção, que, no entanto, tombam, desalentados, quando o sofrimento se apresenta no campo moral. A recíproca é verdadeira, consagrando os heróis das resistências quase inacreditáveis, sob o jugo dos terríveis acúlios cravados nos tecidos da alma. Comenta isso aí, Regina. Pois é. Então, nós sabemos que existem sofredores na esfera física, né? Mas eles têm uma capacidade imensa de superar, de transpor esse, assim, chega a nos dar, assim, entre aspas, uma inveja dessas pessoas que passam por tais sofrimentos como esse que você contou, como alguns que eu conheço também, mas eles têm uma capacidade de se superar. É dessa confiança intrínseca que nós temos dentro de nós mesmos e na nossa consciência, sabendo que não estamos sós, sabendo que essa cruz é minha, eu tenho que seguir adiante. Não adianta eu transportar meu sofrimento para sacrificar outras pessoas, para arranjar problema. Não adianta, aquilo é meu. Então eu tenho que ter essa confiança, é colocar o sorriso no rosto e seguir adiante, confiante de que Deus não nos desampara. Jesus está ao nosso lado sempre. Essa é a confiança que eu trago. Isso é resiliência, não é? A verdadeira fé desenvolve em nós resiliência. Sim. Às vezes, olha, a tensão é grande, o elástico estica e você fica, meu Deus, me ajuda, porque vem a hora de arrebentar. Mas aí a misericórdia dele vem e as coisas aos poucos vão tomando forma e o elástico volta para a sua posição inicial. A gente tem que confiar, né? Confiar. Essa confiança é necessária. É a confiança de que aquilo vai passar. E é isso que as crianças e os jovens de agora precisam encontrar uma referência em nós. Pois é. Porque o mundo está cheio de apelos que dispersa a ideia deles dessa atenção para o interior. Sim. Não é? E o jovem é imediatista, né? Ele não aguarda, ele não espera, ele quer aquilo para aquele momento. Então, por isso, ele não se dá a oportunidade de trabalhar isso nele. E desenvolver o potencial, porque ele é a sementinha que tem que germinar. Exatamente. É como uma coisa que eu recebi outro dia. O pai disse para o filho, preste bem atenção onde você pisa. Ele disse, não, pai, você que tem que prestar atenção onde você anda, porque meus passos são guiados pelos seus. Gente, é isso mesmo. Né? Muito bom. Regina, lê mais um parágrafo. O sofrimento está muito relacionado com o processo espiritual. A ampla sensibilidade faculta-lhe maior profundidade emocional, que responde pelas angústias e desagregações interiores, sem queixumes nem acusações. O padecente silencia a dor e deixa-se estraçalhar interiormente, em especial quando tomba nas aflições morais, derivadas da traição, da injustiça, da crueldade, do abandono, do isolamento. Lê o próximo, porque ele vai completar para o raciocínio. Se possuem fé religiosa e transferem o testemunho para o futuro espiritual, suportam melhor as lâminas cortantes,
com equilíbrio, logrando vencer a conjuntura, superando-se e saindo da crise com amadurecimento e paz. As enfermidades de larga duração aformoseiam-lhes o caráter e dão-lhes maior cota de amor aos sentimentos que transbordam de ternura. Pode fazer a pausa aí, Regina. Quer dizer, importantíssimo que nós tenhamos a sensibilidade de aguardar, de pensar no futuro melhor, que nos traga ali confiança, conforto, amadurecimento e a fé, que é algo que se constrói diariamente, é algo que não se constrói, mas se alimenta diariamente. A fé tem que ser alimentada. E vai desabrochando e você tem que irrigar. Exatamente. Até que a gente vá saindo dessa crise e vai amadurecendo e compreendendo o sentido da vida propriamente dita. Aí você vai florescer. Sim. Que é a sinalização para alguém da beleza de uma conquista, não é? E a frutificação. E com isso você vai angariando mais cotas de bons sentimentos, de amor, de caridade, de respeito. Né? É isso mesmo. Regina, nós estamos quase no final do programa. Vamos ler mais um parágrafo só. Lê mais um parágrafo e a gente comenta, fazendo a retrospectiva dos parágrafos anteriores, tá? Você está ouvindo Momentos com Joana, estudando o último capítulo do livro Plenitude, e nós estamos bem devagarzinho porque esse capítulo é curto e ele já está quase acabando. Verdade. Então vamos continuar. Quando atingem aqueles que estagiam em faixas menos evolutivas, as enfermidades brutalizam-nos e acelvajam-lhes as bases dos sentimentos que se desenvolviam noutra direção benéfica. Faz uma pausa aí, vai lá. Ótimo, isso, pois é. Então, quando a gente vai, quando são atingidas, estagiando nessas faixas menos evolutiva, aí a brutalidade, o sofrimento torna-se mais brutal e vai ali ceifando todo o sentimento positivo. Ele vai tomando conta, tomando corpo, e a criatura acaba saindo da direção certa, da direção porque vem a rebeldia. Exatamente. E a rebeldia leva ao ressentimento, que aí leva a uma conduta mais sofrida, né? E a recalcitrância termina cristalizando emoções muito difíceis, que vai demandar um tempo semelhante ou maior para diluir essa cristalização. E aí a gente joga fora toda a grande oportunidade que teve de tentar vencer tudo isso com confiança. E é o que ela coloca aqui, né? Se possuem a fé religiosa e transfere o testemunho para o futuro espiritual, suportam melhor as lâminas cortantes com equilíbrio. A gente não tem nada contra, né, quem não tem fé, né, os ateus, né? Tem ateus que têm conduta moral melhor do que muitos de nós religiosos. Mas na hora da dor, na hora do testemunho, eles ficam vazios, eles ficam sem chão. E muitos ateus que eu atendo falam isso. Eu invejo vocês que acreditam em alguma coisa. Porque é o que ela diz, se a pessoa tem uma fé religiosa, ela consegue lidar melhor com essas lâminas cortantes, né? Porque parece que dilacera a alma, logrando vencer a conjuntura, superando-se e saindo da crise com amadurecimento e paz. Porque a fé, ela aumenta a nossa confiança e de que nós vamos conseguir vencer. E se eu não tenho nenhuma base para isso, fica muito difícil, né? Por isso que eu sempre estimulo as pessoas dentro da sua fé. Não importa para mim se a pessoa é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, se ela é Hare Krishna. Eu sempre falo, vai buscar, você gosta de um terreiro, vai no candomblé, vai na Umbanda, onde você se sentir feliz, mas busque fortalecer essa fé dentro de você, porque é a fé, essa fé religiosa que Joana fala, que dá sustentação na hora da dor. De uma enfermidade prolongada, de qualquer decepção. Com certeza. Chegamos ao final, Maria de Fátima Miranda. Passa muito rápido. Gratidão a Deus, que Jesus nos conduza. Muita paz, até semana que vem, se Deus quiser. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.